Descubra 3 histórias ocultas e aterrorizantes que o povo da roça nunca revela, relatos reais. Maria, a jovem agricultora, sempre viveu em paz com seus pés na terra e a cabeça nos sonhos, até que a escuridão começou a tomar conta de sua pequena cidade. Após um longo dia plantando feijão, ela chegou em casa, exausta, mas satisfeita. O céu já rasgava em tons de laranja e roxo, sinal de que a noite se aproximava. Porém, enquanto alimentava suas galinhas, percebeu sombras dançando entre as árvores da mata próxima. Sombras grotescas e distorcidas, seguindo um ritmo assustador ao som do vento que, de repente, parecia carregar sussurros. Maria não soube bem quando começou a sentir aquele frio na espinha, mas a inquietação crescia como uma erva daninha em sua mente. Os vizinhos, que até então eram como sua família, começaram a tratar Maria com respeito distante, como se ela carregasse uma maldição invisível. Cada olhada fugidia trazia consigo um quê de medo, um sussurro de que ela sabia de algo que não deveria. O clima na cidade mudará, a segurança se esvaíra, e o que antes era somente a doce vida da roça se tornava um pesadelo. Na manhã seguinte, a cidade parou. Joaquim, um agricultor conhecido e querido, desaparecera sem deixar rastro. O pânico foi como fogo em palha seca. Desaparecimentos são comuns em tempos de colheita, debulhou o delegado, um homem de olhar vazio e promessas não cumpridas. As palavras dele soaram como lâminas afiadas para Maria, que sentiu o desgosto e a mente turva. Assim, decidiu que não poderia contar com ninguém, as respostas estavam em suas próprias mãos. Enquanto investigava, seu desespero se entrelaçou com a descoberta de segredos sinistros que pareciam brotar do chão como ervas daninhas. O matador das sombras, uma entidade macabra, devoradora dos traumas mais profundos, começou a ser sussurrado nas esquinas sombrias da cidade. Memórias de sua avó retornaram com a força de um vendaval, lembrando-a das noites em que as sombras, sob a lua cheia, revelavam quem as cercava. O que antes era lenda, agora parecia ganhar vida. Numa noite em que a lua pendia como um farol entre as nuvens, Maria decidiu entrar na floresta enigmática. O ar, pesado e doce, esmagava seu peito. Os sons da natureza se calaram como se aguardassem algo. Cada passo era medido, e uma sensação indescritível de ser vigiada a seguiu. Risadas distantes ecoavam, e seu coração disparava como um tambor de guerra. Não olhe para trás, não olhe para trás. Pensou, antes de escutar um estalo, algo ou alguém estava muito perto. A expectativa da verdade a chamava, mas a certeza do perigo a apunhalava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria respirou fundo e, com um lampejo de coragem, virou-se. O que havia nas sombras poderia ser a resposta que ela procurava, mas também poderia ser seu fim. Com a tensão crescente, uma força invisível parecia cercá-la de todos os lados, e, em seu íntimo, a batalha entre a procura pela verdade e o medo pelo desconhecido começava a se intensificar. O que vai acontecer agora? Questionou-se, sabendo que essa decisão poderia selar seu destino. A floresta estava viva, e a escuridão prometia mais segredos do que ela poderia suportar. Os sussurros pareciam ganhar forma, e cada palavra inaudível se transformava em um grito ensurdecedor em sua mente. Maria sentiu o estômago revirar, a vontade de correr misturando-se à necessidade de descobrir a verdade. A sombra que a cercava parecia se contorcer, como se a estivesse chamando. Com um passo hesitante, adentrou mais na floresta, a luz da lua apenas insinuando o caminho. Um cheiro de terra molhada e decomposição invadiu suas narinas, e ela tentou não se deixar abater pelo enjoo que subia. Lembranças de Joaquim emergiram em sua mente. O riso dele ainda vibrava em seus ouvidos, e a ideia de que algo terrível tinha acontecido com ele a fez acelerar o passo, quase em estado de torpor. Ela chegou a um pequeno claro, onde a aragem gélida fazia as folhas sussurrarem em um idioma que parecia familiar. No centro, um velho carvalho se ergueu,
seu tronco retorcido e repleto de cicatrizes, como se tivesse vivido séculos de dor. A visão dela tornou-se turva, e quando Maria se aproximou, percebeu desenhos arranhados na casca da árvore. Eram símbolos que ela não conseguia compreender, mas que despertavam um tipo de terror ancestral em seu interior. De repente, um gemido profundo ecoou por entre as árvores, fazendo os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Joaquim! Chamou, mas a sua voz soou distante, como se o ar a estivesse tornando inaudível. Ela se ajoelhou, sem saber se o que fazia era certo, mas a necessidade de conectar-se com o que estava perdido era maior do que o medo. Então, algo se mexeu no fundo do claro. Uma forma difusa emergiu das sombras, distorcendo-se de maneira inquietante. Maria sentiu seu coração falhar, enquanto a figura, que lembrava um ser humano mas estava envolta em trevas espessas, aproximava-se lentamente. Seus olhos, se é que se podiam chamar assim, eram duas luminárias conhecidas, nada mais que orbes de escuridão absoluta. Paralisada, Maria foi atraída pela criatura, que parecia sussurrar segredos que ela não entendia, mas que a fascinavam. Venha, venha conhecer a verdade, venha. A voz parecia ser um eco de dentro de sua própria mente. O tempo estagnou, um peso imensurável pressionava seu peito. E, ao agir por impulso, Maria avançou. Qual é a verdade? O que está acontecendo com a cidade? Gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao pânico crescente. Mas a resposta da sombra, um riso gutural, soou como um porre de dor e alucinação. Você está perto, Maria. O matador das sombras não gosta de luz, mas adora incerteza. Ela tomou um passo atrás, entre o impulso e a ordem de correr, mas algo dentro dela a impediu. A sombra começou a se desfazer, fazendo-se vapor e revelando uma cena aterradora. Joaquim, ele estava ali, com uma expressão de horror em seu rosto. Ele não estava sozinho, havia várias outras figuras ao seu redor. Os rostos pálidos exalavam um sofrimento que Maria jamais poderia imaginar. A visão a consumiu. Ela se virou, desesperada, mas as sombras se aglomeravam por todo o seu campo de visão, como se quisessem engoli-la. Sofia, sua amiga de infância, estava entre elas, olhos vazios e corpo magro, como uma marionete sem string. Maria deu um grito, mas a sombra logo a envolveu, como um manto sufocante. Quer saber a verdade? Então você tem que pagar o preço. Com um último olhar aterrorizado, Maria se viu imersa na obscuridade. Em um instante, tudo ficou em silêncio. Qual seria o preço que Maria teria que pagar para desvendar o que se escondia na floresta? E quem mais poderia estar preso nas garras do matador das sombras? A escuridão a tinha colhido, mas agora o tempo se tornava seu inimigo. Ela precisaria decidir se enfrentaria essa força ou se deixaria que a sombra consumisse tudo o que amava. O silêncio que cercava Maria era mais do que opressivo, era um manto de expectativa. Ela tentava recuperar o fôlego, mas sentia como se as sombras tivessem apertado seu peito, tornando cada respiração uma luta. A escuridão girou ao seu redor, formando um horizonte sem fim de trevas, enquanto os rostos pálidos de seus amigos se tornavam mais nebulosos. Você veio aqui por causa deles, não foi? A voz da sombra ecoou de novo, mais próxima e mais penetrante. Era um convite, uma armadilha, e Maria não sabia qual era o caminho a seguir. O preço é seu para decidir. A verdade pode libertar ou condenar. Diante dela, as figuras começaram a se mover, como se fossem marionetes dançando em um espetáculo macabro. Joaquim, com seus olhos perdidos, estendeu a mão em sua direção. Maria, venha. Mas seu tom era uma chama que as sombras estavam sufocando, fazendo o pedido soar como uma súplica agonizante. Desesperada, Maria se forçou a se lembrar de quem era. Se eu for, o que vai acontecer com você? Com todos vocês? Perguntou, a voz tremendo. Alguns ficarão, respondeu a sombra, agora tomando forma. Seus contornos se definiram, revelando um semblante desfigurado, como um quebra-cabeça montado de maneira equivocada. Outros irão, e você decidirá quem deve permanecer e quem deve ir. O matador das sombras exige equilíbrio. Maria se sentiu tonta. Ele estava falando de sacrifícios. As visões dos rostos ao redor, de humanos sem vida, cruzavam seu pensamento. Sofia, Joaquim, e ainda mais pessoas. O que o matador queria em troca?
O que ela tinha a oferecer? Seus pulsos estavam frios, e a angústia se espalhou por seu corpo. E se eu não fizer nada? E se eu apenas for embora? Um riso ecoou, frio e cortante. A escuridão te seguirá. Aqui é onde você deve ficar, ou você se tornará parte dela, como todos nós. Maria sentiu o chão tremer. Era como se a floresta estivesse viva, pulsando com a dor de milhares de almas perdidas. As árvores se contorciam, uivando em um lamento agudo. Elas não queriam deixá-la ir. Ela estava envolta em um labirinto de escolhas, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Eu não posso. Não vou deixar vocês aqui! Gritou, sem saber como assumir o controle dessa situação monstruosa. Os rostos sem vida pareciam implorar por liberdade. Ela teria que enfrentá-los ou se perder em sua própria ignorância. Um estalo quebrava a tensão. Um ramo se partiu ao longe, e uma nova sombra surgiu. Mais forte, mais impositiva. O cheiro de decomposição se intensificou, imerso em um pânico terrivelmente familiar. Não era uma sombra, era um ser que crescia e ocupava o espaço ao seu redor. Maria encarou a nova presença, seu coração batendo freneticamente. O que você quer? O que está aqui? A resposta estava por trás desse novo mistério, e ela sabia que o tempo estava correndo. Alguma coisa precisava ser feita, e ela precisava agir rápido. A entidade se aproximou, parecendo uma sombra viva, pulsante. Estou aqui para coletar almas e decidir o destino dos que permanecem. Você terá que escolher. Uma pausa constrangedora. Quem irá morrer? Quem irá se salvar? Maria sentiu a terra sob seus pés estremecer como se o próprio chão estivesse ciente do horror que seus próximos passos poderiam conferir. Ela teria que se enfrentar, fazer uma escolha e carregar o peso das consequências. E se eu não escolher? Perguntou, quase em um sussurro. Então a escuridão decidirá por você. O pavor tomou conta dela. Era agora ou nunca. O que ela estava disposta a sacrificar para salvar os que amava? E quem realmente estava disposto a enfrentar o matador das sombras? Uma nova escolha se materializava na mente de Maria, mas ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentá-la. A sombra respirava, e o eco dos rostos perdidos mais uma vez reforçou seu desespero. No fundo da floresta, ouvia-se o chamado de algo maior, mais sedutor. A verdade poderia emancipá-la, ou a consumir. O tempo se esgotava. Qual seria sua escolha? O próximo movimento de Maria poderia determinar o destino de todos ao seu redor. A floresta aguardava, pacientemente, e antes que pudesse tomar qualquer decisão, o chão sob ela começou a ceder, formando um buraco profundo. O que mais a espera nas profundezas? Será que ela encontraria a resposta ou apenas mais dor? O buraco se abria como um abismo, engolindo as raízes da floresta em um vórtice de sombras. Maria sentiu um puxão forte, como se a própria terra estivesse decidindo que era hora de deixá-la ir. Com um grito sufocado, ela se agarrou ao que parecia ser um tronco desgastado, os dedos escorregando na umidade do musgo. Olhando para baixo, viu o vazio. O cilindro escuro parecia prometer tanto a resposta quanto a perda. Escolha, Maria. A voz da sombra rangia ao seu ouvido como uma lâmina contra a pedra. Você não pode escapar do que deve fazer. Ela não queria ouvir, mas a urgência no tom encorajava seu terror. Os rostos flutuantes à sua volta, fragmentos do que já foram, agora a observavam em uma mistura de esperança e desespero. Uma conexão visceral, quase palpável, prendia sua atenção. O rosto de Joaquim, perdido no emaranhado de almas, se destacou. Seus olhos pareciam gritar por auxílio e, ao mesmo tempo, imploravam que ela se afastasse. Maria, por favor, não faça isso, murmurou ele, as palavras gotejando como veneno em suas veias. A amargura ecoou em sua mente. Aquela escolha não era só dela, envolvia cada um que estava preso ali, entre o que poderia ser e o que já se perdeu. De repente, a escuridão ao redor começou a tomar formas, mais claras, mais ameaçadoras. Antes, eram apenas sombras, agora, eram figuras grotescas, almas perdidas que grunhiam e se contorciam, desenhando um retrato aterrador da dúvida humana.
Desesperada, Maria se viu grudada na borda do buraco, as pernas tremendo. O horror não era apenas o que a esperava lá embaixo, mas também o que aquele espaço vazio representava. Um sussurro rasgou a escuridão. Você pode libertá-los, ou condená-los de vez. A sombra encorajadora que não era apenas um ser, mas uma ideia, um eco de suas próprias inseguranças. Maria soltou um grito. Eu não sei o que fazer. Não sou eu que tenho que decidir. E, nesse momento, a escuridão se agitou, como se a floresta estivesse viva com raiva. O chão sob seus pés estremeceu novamente, mais forte, mais frágil. Uma onda de visão invadiu sua mente, imagens de todos os rostos perdidos, de cada lágrima derramada e de cada sonho desfeito. Um impulso apossou-se dela, um instinto primal. Então me diga. O que acontece se eu não escolher? O que vão fazer comigo? Sua voz ressoou em desespero. A presença cresceu, preenchendo cada fenda da floresta com um frio intenso. Se você não escolher, nós iremos todos. E a escuridão assumirá nosso lugar. E logo depois, um estrondo inesperado quebrou a tensão, e a floresta pareceu protestar. Kiemi! O que você quer de mim? E se eu tiver que decidir quem vive e quem morre? Isso é uma tortura. Só você pode decidir. Você é a chave. E em meio ao desespero, um vislumbre de luz surgiu em um canto distante do buraco. Algo bruxuleante. Maria teve certeza de que era um caminho, uma saída. Mas o que mais estaria escondido naquele lugar sombrio? Ela se sentiu puxada para o fundo do buraco, a luz prometendo uma verdade obscura. O medo tremeu nos seus ossos, enquanto ela lutava entre a escolha horrenda e a esperança resplandecente. O tempo se esgotava, a escolha tinha que ser feita. E só então, a verdade de suas intimidades se revelou, como um livro aberto em sua mente. Algo que ela não estava pronta para confrontar. Um grito interno, uma reelaboração transgressora da realidade, fez seu coração gelar. Maria, escolha com cuidado. Se você não fizer, a escuridão tomará conta não apenas de você mas de todos ao seu redor. E antes que ela pudesse decidir, uma presença a empurrou para a frente, seu corpo caindo em direção ao desconhecido que a aguardava nessa nova dimensão? Saber ou permanecer na escuridão? E, acima de tudo, quem teria que pagar o preço da escolha? A sensação de queda foi a última coisa que Maria sentiu antes que tudo ao seu redor se apagasse. O som de seu grito se dissipou no vazio, e, por um instante, a escuridão a envelopou como um manto pesado. Então, com um impacto brutal, seu corpo atingiu uma superfície macia, mas nada semelhante ao solo. Era como se estivesse aterrissando em um mar de sombras, que a cercou num abraço gélido e sufocante. Maria se forçou a se levantar, o coração martelando no peito, e tentou distinguir qualquer coisa na penumbra. Poderia ser um cetro de luz guiando-a, mas o que se apresentou foi um espaço vasto, repleto de figuras indistintas se contorcendo, sussurrando, lamentando ecos de dor e angústia. Não é aqui que você pertence, uma voz soou como um sussurro maligno. Maria virou-se, assustada, mas a origem do som era indefinível, flutuando ao seu redor, envolta no névoa densa. Ela se lembrou da urgência que a trouxe até ali, a necessidade de uma decisão. Eles estão perdidos. Você deve salvá-los. Uma voz familiar cortou suas reflexões. Era Joaquim, seu amigo de tantos anos, mas seu rosto estava distorcido e a pele pálida, como se ele estivesse preso em uma espécie de pesadelo. Joaquim? O que aconteceu com você? Ela gritou, estendendo a mão, mas a escuridão o separava dela. Ele parecia distante, fragmentado em partes, como se sua essência estivesse se desfazendo na bruma. Maria, você só tem dois caminhos. O caminho da salvação, ou o da condenação, ele advertiu, os olhos arregalados. Desça mais fundo no buraco e enfrente seu passado ou escolha permanecer aqui, como eu. No fim, você não poderá salvar todos. Confusa e apavorada, Maria sentiu o chão sob ela tremer. Sussurros ao redor cresciam em volume, formando um coro de desesperança. Escolha, 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 as vozes ecoavam em uníssono, convertendo-se em uma melodia torturante. Com o coração em frangalhos, ela olhou para a escuridão à sua frente.
A luz que lhe parecia um caminho não era um conforto, mas uma promessa de mais sofrimento. E no fundo da sua mente, uma parte dela sabia que, ao decidir, não apenas salvaria ou condenaria os que ali estavam, mas também enfrentaria os fantasmas do seu próprio passado. Eu vou descobrir a verdade! Gritou Maria, a determinação tomando conta de seu ser. Ela começou a andar em direção à luz, um passo após o outro, mesmo que a escuridão tentasse puxá-la de volta. Nesse momento, a intensidade da escuridão cresceu, formando garras invisíveis que a agarravam, como se a própria floresta estivesse tentando segurá-la, submetê-la a um destino incompreensível. Ao mesmo tempo, uma onda de dor e arrependimento a atingiu. Maria sentiu suas memórias se agitando dentro dela, os momentos em que falhou, as promessas quebradas. Não! Ela se agarrou à luz, que brilhava cada vez mais forte, e a sensação de determinação se intensificou. Maria queria salvar Joaquim, salvar a si mesma. As vozes se tornaram gritos estridentes, um turbilhão de angústia, mas ela já não queria mais fugir. Então, a luz pulsou com força, quase como um chamado, e tudo à sua volta começou a girar. Um evento milagroso ou uma maldição a aguardava? Maria não sabia, mas não pôde questionar. O que ela sentiu em sua alma foi uma nova verdade. E então, um rugido ecoou por toda a dimensão sombria, e uma entrada surgiu diante dela, uma fenda que prometia revelações ou condenações. Maria hesitou. É aqui que você decide, Maria, a voz de Joaquim soou ao fundo, ecoando suas dúvidas. Quais segredos se escondiam naquele portal? E o que aconteceria se ela escolhesse atravessar? A escuridão do outro lado chamou, provocando mais perguntas ainda. A cada segundo, o peso do que estava por vir aumentava, e a determinação dela também. O que Maria descobriria naquele lugar desconhecido? O preço da revelação seria muito alto? Ao enfrentar a porta, desviou o olhar, apenas para ver sombras se aproximando. E então, foi quando as verdadeiras vozes se fizeram ouvir. Você é a escolha, agora é você quem decidirá. Maria respirou fundo e avançou em direção à fenda que pulsava. O ar ao seu redor mudou, passando de gélido a ardente, como se estivesse prestes a atravessar um inferno. Quando tocou na borda da entrada, uma onda de calor a envolveu, seguida por uma série de visões embrulhadas em dor e angústia. Dentro do portal, imagens brotaram. Uma sala escura e úmida, com paredes cobertas de lama e mofo. No meio, uma criança chorava, seu rosto sujo, os olhos vazios de esperança. Ela a conhecia, era ela mesma, pequena, perdida em uma lembrança longínqua. O desespero daquela menina a atingiu como uma onda poderosa, e o eco da voz da criança a consumiu. Por que você não veio me salvar? Maria fechou os olhos, mas a cena permaneceu, cravada em sua mente. Não, não posso, murmurou, arrastando-se de volta à realidade. Mas o portal a puxou, com uma força inexplicável, e, de repente, ela foi lançada na mesma sala. A criança olhou, e Maria se viu novamente envolta no peso da culpa. Por que você me abandonou? A menina perguntou, e cada palavra era uma adaga enfiando-se em seu coração. Eu não sabia. Você sempre soube, a voz ecoou, mas não era a de sua infância. Era Joaquim, agora surgindo como uma sombra ameaçadora. Você escondeu suas verdades, Maria. E agora, precisa encarar as consequências. A sala tremeu como se a realidade estivesse se desmoronando. As paredes começaram a sangrar lágrimas de suor, a atmosfera se tornava mais opressiva a cada instante. As vozes se misturavam em protestos, uma algazarra de dor. Maria, tremendo, sentiu seu próprio passado se desdobrando como um manto de sombras sobre ela. Decida, gritou Joaquim, enquanto o ambiente ao redor se transformava rapidamente. As figuras indistintas emergiam das paredes, com rostos que ela reconhecia, todos clamando por redenção. Amigos, familiares, rostos de memórias que carregava como pesos, agora estavam ali, afundando na escuridão e na expectativa dela. O que você vai fazer, Maria? Lágrimas escorriam pelo rosto da jovem. Ela se viu lutando contra a neblina da culpa, pressionada a escolher entre enfrentar suas verdades ou deixar todos os condenados à eterna escuridão.
Estava em jogo a própria essência da sua existência. O coração pulsava forte, quase parando no peito. Se você não escolher, todos verão sua verdadeira face. A voz de Joaquim soou, uma advertência e um desafio ao mesmo tempo. O chão tremeu, e um grito estridente cortou o ar. Era o grito da criança que Maria havia deixado para trás. Um vento uivante soprou, fazendo a sala girar. Tudo ao redor parecia se despedaçar em estilhaços de dor e arrependimento. Maria caiu de joelhos, uma onda de desespero a envolvendo. Eu não posso, gritou ela, com a voz embargada. Mas a pressão só aumentava. As sombras cercavam Maria, sussurrando seus medos e falhas mais profundas. A sensação de claustrofobia era insuportável, como se a escuridão estivesse prestes a consumi-la por completo. Enquanto as vozes se tornavam uma cacofonia ensurdecedora, uma figura emergiu na escuridão. Era o retrato de sua vida, e aquele rosto a encarava com tristeza profunda, a imagem do pai que ela havia perdido. Você precisa enfrentar isso, Maria, a figura sussurrou com um tom angustiado. A escolha é sua. Você tem poder, mas apenas se tiver coragem. Neste instante, a luz fraca que antes parecia distante agora brilhava intensamente em seu coração. Seria a saída ou a adoção de suas verdades? Maria fechou os olhos novamente, buscando dentro de si a resposta que os outros não podiam dar. O que ela realmente estava disposta a enfrentar? O peso de suas escolhas a esmagava, mas a luz pulsava como uma promessa de libertação. Eu quero salvar todos, bradou. E, enquanto ela abria os olhos, uma onda de energia a empurrou para frente. Um portal surgiu atrás dela, uma fenda que se anunciou como uma única solução. Mas nesse exato momento, as figuras ao redor se aproximaram, ameaçadoras, como se pudessem devorá-la. Maria, a escolha agora é sua. O que você decidirá? É. Com isso, uma sombra estrondosa subiu, enquanto o chão sob seus pés se rompia. A decisão estava prestes a ser feita, mas e se a verdade fosse mais do que ela podia suportar? O que aconteceria então? O chão se partiu sob Maria, e, em um instante, a sala escura se desfez em uma lufada de vento que parecia querer levá-la para longe. Ela sentiu que estava flutuando, como se estivesse fora de seu corpo, assistindo ao desespero em volta. A luz ao seu redor pulsava intensamente, como se estivesse viva, chamando-a para uma decisão. Maria, a voz do pai ecoou novamente, e ela sentiu um arrepio. A voz trouxe um misto de conforto e terror. A verdade pode doer, mas é o único caminho. Não desista. Com um tremor nas mãos, Maria foi sugada em direção a uma nova fenda iluminada que se abria diante dela. O calor aumentava, e a sensação era como uma queimadura nas profundezas da alma. Ela sentiu que suas escolhas a estavam empurrando, a força da realidade quase a esmagava. Você precisa se lembrar, uma das sombras sussurrou, passando rápido ao seu lado. Se não se lembrar, você perderá tudo. E aí ela viu. Lembranças começaram a aflorar, imagens nítidas de momentos que ela havia se esforçado tanto para enterrar. A primeira vez que brigara com o pai, a raiva que sentirá quando ele não escutou seu apelo, o abandono da criança que desejava ser salva. Cada memória era um estalo dolorido em seu coração, um lembrete do que a sua escolha significava. É agora ou nunca, Maria murmurou para si mesma, sentindo a urgência crescente. O passado a cercava como um bando de abutres vorazes. Ela lutou contra a dor, contra cada sombra que sussurrava seus medos. Precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Maria escolheu se direcionar à nova fenda, onde a luz explodia, enquanto seu coração batia descompassadamente, ressoando como um tambor de guerra. Num movimento autoritário, ela atravessou a barreira, e tudo ao seu redor desapareceu. Ela caiu de joelhos em um local novo, mas ainda familiar. Era um campo amplo e verdejante, mas a beleza parecia irreal. Os pássaros não cantavam e o vento não soprava. Havia uma silenciosa expectativa no ar, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Você não pode fugir dos seus erros, Maria, sussurrou uma voz baixa e sombria. Apareceu uma figura, uma silhueta negra e indistinta. O cheiro de terra molhada se misturava a uma acrimônia aflitiva. Era Joaquim,
sua expressão um misto de desdém e revelação. A resposta que você procura está aqui. Mas está disposta a pagar o preço? O tom dele era glacial, e só a frase soava como um grito ensurdecedor. Maria se levantou, enfrentando. Eu não tenho medo de encarar o que fiz. Ah, mas você deveria. Joaquim sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Cada escolha traz um custo, Maria. E você terá que decidir quem ou o que será sacrificado. Um silêncio pesado envolveu Maria. Ela viu à sua volta as sombras se aglomerando, planejando, ansiosas por um momento de fraqueza. Cada figura perdida, cada olhar suplicante em seus rostos, ela sentiu como uma lâmina quente que amassava seu peito. Todos têm algo a perder. A voz de Joaquim se distendeu no ar como um eco. E você? O que está disposta a sacrificar? Ela ponderou, diante do que parecia ser cada parte dela, arrasada, mas ao mesmo tempo, determinada a não deixar aqueles que amava serem devorados pela escuridão. Eu prefiro enfrentar a verdade, declarou Maria, com todas as forças. Farei o que for necessário. Neste momento, uma onda de força a atravessou novamente. O campo começou a se desintegrar, as figuras começaram a se aproximar rapidamente. Uma chuva densa de sombras e sussurros cercou Maria, como uma tempestade inquietante. E então, ampulhetas misteriosas começaram a flutuar ao seu redor, todas marcadas com os rostos de pessoas que ela amava e havia perdido. O tempo corria como um relógio descontrolado. Faça a sua escolha, Maria. A voz de Joaquim ecoou ao fundo, enquanto tudo começava a escurecer. Ela sentiu o peso das vidas nas ampulhetas. Qual delas seria a mais difícil de abrir? O que Maria faria quando todas as verdades e mentiras se unissem em um só ponto? E se, ao seu redor, as vozes daquelas que amava gritassem a qualquer instante, mesmo que apenas em seu coração? O que aconteceria se o tempo se esgotasse antes que ela pudesse decidir? As sombras giravam velozes, contorcendo-se como víboras em busca de uma presa. Maria tentou focar, mas a pressão das vozes tornava tudo confuso. Abrir uma ampulheta significa reviver a dor, Maria. Você não suportará. Um sussurro, mais insidioso que os outros, penetrava sua mente, aumentando o burburinho em seu peito. Ela olhou novamente para as ampulhetas. Cada uma tinha um rosto conhecido, mas coberto por uma névoa esverdeada que distorcia suas feições. O que seria aquela ilusão? O que havia em cada uma delas que tornava suas memórias tão aterrorizantes? Maria respirou fundo, as mãos suando como se a umidade do campo se infiltrasse em sua pele. São pessoas que você ama ou amou, Joaquim enfatizou, observando-a com um olhar que parecia ferver sob a superfície. O que representa cada uma delas? E o que você estaria disposta a oferecer em troca de suas vidas? Stop! Gritou Maria. Era a sua vez de ter controle. Não vou deixar que você controle a minha escolha. O eco de suas palavras cortou o ar tenso, mas Joaquim sorriu, apenas um sorriso cruel. As sombras pulsaram, como se respondessem à sua bravura. Ela se lembrou de todos os momentos em que, na vida real, teve que tomar decisões que atravessavam seu espírito. O primeiro amor perdido, o primeiro amigo que a traiu, a mãe que havia se ido tão cedo. A lembrança dela envolta em uma névoa densa, como uma sombra que nunca saiu de seu coração. Maria não podia deixar tudo isso apodrecer. Olhou para as ampulhetas, cada um símbolo do que poderia significar para ela. Era um jogo de dar e receber entre amor e dor, e ela sabia que uma escolha errada custaria muito mais do que sua vida. Se você está disposta a enfrentar a verdade, disse Joaquim, sua voz baixa, é necessário lidar com o que virá depois. Feche os olhos e escolha. Abrir a ampulheta representa o sacrifício de uma verdade oculta. A pressão aumentou e Maria sentiu a respiração faltando. A voz de Joaquim reverberava de seus receios mais profundos, provocando uma sensação de impotência. Cada ampulheta a olhava, os rostos clamando por sua atenção. Havia um peso estranho no ar, algo que prometia libertação, mas com um custo irremediável. Escolha! O grito de Joaquim era uma explosão. O céu escureceu e as sombras começaram a se aproximar,
como se quisessem engoli-la. Maria fechou os olhos, absorvendo a intensidade da situação. Ela podia sentir a pressão do passado em suas costas, como um tigre à espreita. Eu não vou deixar você me destruir. Uma bravura crescia dentro dela. Ela girou na direção das ampulhetas, sua voz soando clara e firme. Seja o que for, vou abrir esta. O momento congelou. As sombras pararam de se mover, e Maria se sentiu flutuar por um instante fora do tempo. As ampulhetas brilharam, e uma temperatura gélida percorreu seus ossos. Abrindo os olhos, Maria estendeu a mão, e quando tocou a ampulheta que tinha sua mãe, o vidro começou a se quebrar, a luz explodindo como se um sol surgisse. E então, a imagem de sua mãe apareceu, uma expressão de dor em seu rosto. Maria, não faça isso. As sombras estavam fodendo. Um estremecer de terror atravessou Maria, em seu interior um grito ensurdecedor se formava. Qual a verdade que você carrega, Maria? Mas a luz se intensificou e, antes que pudesse responder, era como se o mundo inteiro se despedaçasse ao seu redor. Tudo escureceu. E quando a escuridão se dispersou, Maria se viu novamente no campo, mas agora rodeada por uma multidão de figuras sombrias, todas com os rostos de seus entes queridos, suas vozes sussurrando em uníssono. O que você escolheu? O que você abriu? O pânico a consumiu. Ela sabia que a resposta que buscava estava prestes a ser revelada. Mas será que estava pronta para o que viria em seguida? As sombras lentamente começaram a sussurrar seu nome, e Maria entendeu que a decisão a levaria a um confronto inesperado com a verdade que, por tanto tempo, ela tentou esquecer. Maria, ecoava o chamado sombrio. Você não pode escapar do seu destino. E nesse momento, um som agudo cortou-a. Escuridão como uma faca, um eco de uma verdade que não poderia ser ignorada. Ela sentiria o impacto daquela escolha, mas qual seria o verdadeiro custo? O campo estava agora repleto de uma escuridão palpável, como se a própria terra tivesse sido tomada por uma sombra sem fim. As figuras ao redor de Maria pareciam se contorcer, transformando-se em expressões de desespero e angústia. Cada rosto familiar refletia uma dor que Maria não podia suportar. Eles a observavam como se quisessem transmitir uma mensagem, uma advertência, mas a confusão a envolvia com força total. Maria! Abra os olhos para a verdade! Sussurrou uma das figuras, o rosto distorcido em ceifas de dor e raiva. Era Samuel, seu amigo de infância, mas havia algo de errado em seus olhos, uma fúria latente que a fazia tremer. Ele parecia mais um espectro do que um ser humano. Você não sabe o que você fez. Ela não respondeu. As palavras dançavam em sua mente, enquanto o coração pulsava feito um tambor insano. O que eu fiz? O que ocorreu quando eu abri a ampulheta? Questionou a si mesma, mas o medo impedia-a de olhar para a frente. A escolha que fizera agora a aprisionava em um pesadelo, e as vozes sussurrantes tornaram-se cada vez mais altas, como um coro de almas perdidas exigindo respostas que nem ela conhecia. As sombras começaram a avançar, pressionando-se perto de seu corpo. A cada passo, Maria sentia o pânico aumentar. Você queria mudar o passado, mas o que você fez foi abrir feridas que não podem ser fechadas. Gritou Joaquim, sua presença se materializando entre elas. Agora, ele não parecia mais apenas um espectador. Era como um demônio que se alimentava do seu terror. Você vai ter que encarar seu maior medo. Você escolheu reviver sua dor. Estamos aqui para lembrar você. Ecoou a multidão de sombras. A voz agora era um zumbido interminável, como um enxame de abelhas que a rodeava, cada murmúrio cortante como facas. Silêncio! Gritou Maria, mas suas palavras se perderam na cacofonia crescente. Tanta dor, tanto desespero, tão próximo. Quando ela olhou novamente para Joaquim, seu olhar queimava com um propósito. Por que você está fazendo isso comigo? Sabe a verdade, Maria. Você a escondeu atrás das suas escolhas. Olhe para eles. O que cada um deles significa para você? O que realmente representa cada ampulheta? Os rostos nas sombras começaram a se acercar novamente, suas feições revelando memórias esquecidas.
Maria viu o olhar triste de sua mãe, a expressão de orgulho de seu pai, a decepção contida de um ex-namorado que se foi. Cada um deles abrigava uma parte dela, uma escolha mal feita, um momento que marcará seu destino. Eu estava com medo, ela admitiu, seus lábios se movendo involuntariamente. Medo de perder, medo da dor. E agora? Indagou Joaquim. Você vai enfrentar isso ou vai se esconder atrás do que você não pode retomar? Os rostos se contorceram em agonia, e a pressão aumentou em seu peito. Maria sentiu seu corpo tremer. A verdade estava a um passo de ser revelada. Não, por favor! Gritou ela, mas o eco de seu clamor rapidamente foi engolido pela escuridão. Foi então que um novo som se destacou no meio da confusão, o barulho de vidro se quebrando. Ao longe, uma ampulheta ainda estava intacta, um brilho fraco emanava dela, a única que ainda não havia escolhido. O que ela representava? O que sobrevivia na luz crepuscular? Você ainda tem uma escolha, Maria, Joaquim disse, quase como um sussurro. O que acontecerá se você abrir aquela? O que estará disposto a sacrificar? O que estava por trás de mais uma escolha? Maria sentiu a adrenalina disparar. O terror e a esperança se entrelaçaram em seu coração como um duelo mortal. Qual será a verdade que essa ampulheta trará? O pensamento a assombrava enquanto o brilho crescia, iluminando cada canto da escuridão que a cercava. E assim, a pergunta pairava no ar, cortante como uma lâmina afiada. Estava ela pronta para encarar a verdade que lhe pertencia? A escuridão ao redor começava a se agitar, empurrando Maria contra a parede de sombras que pressionava seu ser. O brilho da ampulheta intacta piscava como uma chance de redenção em meio ao caos. A pressão aumentava, cada sombra ao seu redor parecendo querer destruí-la por sua hesitação. Escolha agora, Maria! O som do eco a atingia como um tambor ensurdecedor. Ela se aproximou da ampulheta, o coração pulsando como um tambor de guerra. O que estaria disposta a sacrificar? O caminho de sua vida a levava a momentos difíceis e escolhas pesadas. Maria estendeu a mão, o frio do vidro gélido a conectando à sua verdade. Um momento parou. As sombras ao redor se agitavam, impacientes, a expectativa fazendo o ar tremer. O que você abrir escolherá seu destino e de muitos outros. A voz de Joaquim envolvendo insidiosa. Maria respirou fundo. Confrontar a verdade era a única escolha que restava. Com um movimento firme, não hesitou em quebrar a ampulheta. O vidro estalou, liberando um jorro de luz intensa que iluminou a escuridão, fazendo as sombras recuarem como vampiros diante da luz do sol. Um calor profundo envolveu seu ser, acalmando a tumultuada tempestade de emoções. Imagens vieiras, fragmentos de sua própria história começaram a dançar em sua mente. A infância perdida, a pressão das expectativas familiares, os sonhos não realizados. E, ao meio da confusão, seu coração pulsando para um amor que ela havia deixado escapar. O rosto de Joaquim apareceu em uma dessas memórias, seu primeiro beijo, as risadas sinceras entre eles. E então, a luz ficou ofuscante. Os que você ama esperam por você, Maria. Para cada mentira que você guardou, uma verdade a libertará. As vozes ressoavam, e a escuridão ao seu redor começava a tomar aparência humana. Os rostos eram de pessoas que decretaram sua liberdade cada vez que um momento de amor foi deixado para trás. O frio da dor agora era um calor energizante. Não fuja de mim! Gritou a figura de Joaquim, um pavor agora estampado em seus olhos. Você fez uma escolha. Agora enfrente-a! O tempo de desespero não era mais uma opção. Com coragem, Maria olhou para os rostos que antes atormentavam sua mente e viu neles a mesma ansiedade em busca de libertação. O que a escuridão queria era que ela se separasse de sua identidade. Maria ergueu a cabeça, enfrentando sua verdade. Vocês não vão me controlar mais. A determinação soava poderosa em sua voz. Um por um, começou a se conectar com os rostos, não como sombras, mas como partes dela mesma. Cada abraço de lembrança a fazia sentir mais próxima de quem realmente era. As figuras, antes monstruosas, começaram a se dissolver, sua essência se transformando em luz. A selva da dor desmoronava, e cada luz que aparecia dissolvia uma parte da escuridão que outrora a aprisionara.
A culpa se desfez, como sombras dispersas ao amanhecer. Maria viu as almas perdidas ao seu redor sorrindo, libertas das amarras de sua incerteza. É assim que se faz, Maria. A intensidade nos olhos de Joaquim mudou, e agora emanava segurança, não mais alucinação. Isso é sua liberdade. Ela sorriu, sentindo-se forte e renovada. As sombras restantes foram engolidas pela luz cintilante. Avançando, Maria não precisaria se preocupar com o que havia passado, pois ela conhecia a verdade, viveria em sua plenitude, não mais restringindo-se às dores. Mais uma vez, Maria se encontrou no campo verdejante, mas ele estava transformado, banhado pela luz quente e resplandecente, representando sua nova perspectiva. Os pássaros cantavam, e o vento soprava calmo, trazendo consigo a sensação de um novo começo. Um alívio profundo a encheu, enquanto a floresta ao redor ressoava em harmonia. Maria havia apagado o ciclo sombrio. Aquela manhã, quando o sol começou a nascer, sabia que sua verdade era seu poder. E agora, livre, estava pronta para florescer. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar quem também ama o terror. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Somente os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.